Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta para iniciar mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós damos início ao estudo bíblico da lição Betel Dominical. O tema desse trimestre é Salmo, uma referência para uma vida de adoração e oração do cristão. Então, nesses próximos 3 meses, nós vamos estar aprendendo através do livro de Salmos como viver uma vida de adoração e de oração diante do nosso Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, que o tema é Salmo, um guia devocional para o cristão. Então, o tema da nossa lição de hoje é Salmos, um guia devocional para o cristão. O livro de Salmos, no original hebraico, é uma palavra mismor, que significa música, e Tehillim, que significa louvores. Ou seja, o Salmo nada mais é do que música, do que louvor, do que cântico. Se nós formos pegar o nosso texto áudio nessa lição, ele se encontra no livro dos Salmos, no número 98 e o versículo de número 5. Você que tem a tua Bíblia na tua casa, ou você que tem a lição, abra aí no nosso texto áudio, Salmo 98 e o versículo de número 5. Ele diz da seguinte maneira: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo muito interessante. E nesse salmo eu vejo aqui a essência de todo o livro do Salmo. Cantai louvores ao Senhor, utilizando a harpa e a voz do canto. Ou seja, o livro de Salmo ele é uma junção tanto do instrumento como da voz. Então, quando eu vejo o livro de Salmos, eu vejo a união perfeita de uma adoração instrumental e de uma adoração vocal, unindo assim em um louvor a Deus. Ele fala do instrumento chamado harpa, aqui nesse Salmo 98. Cantai ao Senhor com a harpa. A harpa é um dos instrumentos mais antigos que nós temos na história. A origem da harpa, alguns dizem, historiadores, eles falam que veio do arco de caça. Sim, o arco de caça, porque o arco ele tinha uma corda, e quando aquela corda ela era esticada e solta, ela fazia um som. E percebeu-se que se pegar aquela corda e tocando com os dedos, ela fazia sons diversificados. E alguém teve a brilhante ideia de colocar mais cordas naquele arco. Tanto que a harpa, até hoje, o formato dela é triangular e lembra muito um arco de caça, com muitas cordas. Aí nasceu a harpa, um dos instrumentos mais antigos que nós vemos na história da humanidade. E nós vemos na Bíblia um famoso instrumentista, um famoso músico, que ele tocava a harpa. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão aí a pegar a sua Bíblia e abrir no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16,
E no versículo de número 23, nós vamos ver aí um famoso músico que utilizava a harpa, esse instrumento que nós estamos falando aqui. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 23. Ele diz da seguinte maneira, acompanha aí na sua Bíblia. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Interessante esse texto, porque o rei Saul, já distante do propósito de Deus na vida dele, ele começou a ser perturbado por um espírito mau. E ele buscava alguém que tocasse harpa para ele. Foi quando alguém lembrou de que um certo jovem, um certo mancebo, ele tocava a harpa. E ele era um homem diferenciado, era um jovem diferenciado. Chamaram Davi. E quando Davi chegou e dedilhando o seu instrumento, dedilhando a sua harpa, a Bíblia fala que Saul ele encontrava paz para o seu espírito. Eu acho muito interessante que o livro de Salmos ele tem esse poder também de trazer paz para o espírito aflito, para a alma cansada, para a alma abatida. Por que o Salmo ele tem esse poder? Porque da mesma forma que na sua essência ele foi escrito com instrumentos e com vozes, apesar disso tudo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que a harpa, que Davi dedilhando a harpa, ele trazia paz para o coração de Saul, que também o livro dos Salmos possa alcançar corações abatidos, corações perturbados, corações preocupados, e que os Salmos, esse louvor, essa adoração, essa essência que é o livro dos Salmos, possa também tranquilizar as almas de todos aqueles que buscam o conforto do Senhor. O livro de Salmos nada mais é do que uma coletânea de cânticos, presente tanto na Bíblia hebraica como também no Antigo Testamento da Bíblia cristã. E nos seus primórdios, eles eram acompanhados justamente por uma harpa. O próprio salmista Davi, ele faz um convite musical no Salmo 150. E é um salmo interessantíssimo, porque nós vemos Davi dizendo da seguinte forma, Salmo 150, acompanha aí na sua Bíblia. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai com o som do saltério e a harpa, louvai com o tamborim e a dança, louvai com instrumentos de corda e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aqui nós vemos a essência desse livro, nos conduzir a tudo que tem fôlego, a louvar ao Senhor. Antes Davi louvava com a sua harpa, agora ele faz um convite universal, ele faz um convite musical, a que todos os instrumentos se juntem, a que todos se unam em uma só adoração, a que todos se unam em um só louvor. E aí ele diz mais, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando ele traz esse fôlego, tudo que tem fôlego, Davi ele excede até mesmo a raça humana. Davi ele vai além da raça humana, mas ele olha talvez para a natureza, a criação de Deus, e vê que os próprios animais da natureza, na sua irracionalidade, eles louvam o nome do Senhor. E Davi, com todo esse desejo, com todo esse fervor de louvar a Deus, ele faz um convite não só a homens, mas ele faz a tudo que tem fôlego louvar ao Senhor. E o livro dos Salmos ele tem esse poder. O livro dos Salmos ele tem essa força. Quando nós lemos o livro do Salmo, automaticamente nós somos guiados a esse louvor ao Senhor. Nós somos induzidos a louvar ao Senhor.
Tem um judeu convertido ao cristianismo chamado Meir Pierman, que ele diz a seguinte frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Já nos livros proféticos, que são os livros dos profetas, é Deus falando ao homem. Então, enquanto no livro histórico Deus fala acerca do homem, nos livros proféticos é Deus que fala ao homem. Mas nos Salmos é o homem que fala a Deus. Frase interessantíssima. O livro de Salmos é uma declaração do homem ao Deus Criador. Através dessa poesia hebraica, que é diferente da nossa poesia, que a nossa poesia ela é formada de rimas, de versos, mas ela possui as suas características próprias. Mas ela transmite os pensamentos, ela transmite as ideias, transmite os sentimentos dos seus escritores. No texto de referência da nossa lição de hoje, você que tem a revista, ou você que está com a sua Bíblia em mão, é formado por 3 versos que ele exemplifica essa riqueza poética que nós encontramos no livro dos Salmos. O primeiro verso que nós temos no texto de referência é o Salmo 42 e o versículo de número 1, que diz da seguinte maneira, Salmo 42 e versículo 1, diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que verso maravilhoso! Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha a poesia, olha o sentimento dentro desse verso. O tom, a mensagem do Salmo 42 sugere uma circunstância como os apertos que Davi passou quando fugiu de Absalão. Naquele aperto, naquele momento, naquela humilhação que Davi estava passando, onde ele olhava para um lado, onde ele olhava para o outro e não encontrava saída. Davi, ele dá um grito de socorro, é um suspiro pela sobrevivência, como um servo que brama pelas correntes das águas. Olha como esse texto está carregado da emoção do seu escritor. Olha como esse texto ele transmite a intimidade, ele transmite a mensagem que não estava externa, a mensagem que não era contada por que não era a versão de terceiros, mas é a própria versão da alma do escritor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Uma verdadeira declaração do homem para o seu Deus, uma verdadeira busca do homem para o seu Deus. Nosso texto de referência também traz mais um verso, Salmo 44 e o versículo de número 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, Salmo 44 e versículo de número 1, que também transmite nesse salmo aquilo que tem no coração do seu escritor. Diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Esse Salmo 44, ele é atribuído aos filhos de Corá. É uma oração. Parece que o Salmo, ele descreve o momento que Jerusalém foi cercado pelos assírios. Lá no reinado do rei Ezequias, o povo estava enfrentando uma grave ameaça. Mas não por causa da infidelidade, como já havia acontecido em muitas outras ocasiões no passado. Nesse momento, esse salmo ele vem como um hino de um povo que tem a consciência limpa, que mostra confiança na sua comunhão que tem com o seu Deus. E ele vem como uma súplica, uma petição, uma oração a Deus, para que assim como Deus no passado ele fez grandes feitos, assim Deus também possa cumprir os seus feitos no seu povo. Então veja como este salmo ele já transmite a realidade do seu povo.
Não um povo com medo, não um povo assustado, não um povo desesperado, mas um povo confiante no Deus em que servia, no povo confiante de que o mesmo Deus que fez no passado podia também fazer naqueles dias. Um povo crente da sua fidelidade e da sua comunhão com Deus. Veja como esse salmo ele é carregado de confiança, de certeza. Depois aí na sua casa com mais calma, leia ele, Salmo 44 na íntegra, que você vai sentir esta mensagem de confiança, de esperança, de firmeza que esse salmo ele transmite. Nosso texto de referência mostra um terceiro verso, que é o Salmo de número 45 e o versículo de número 1 também. Salmo 45 e versículo 1. Ele diz da seguinte maneira, é bem poético, é muito lindo esse verso. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua é a pena de um destro escritor. Se até aqui você tinha dúvida que Salmos era um livro poético, esse versículo tira qualquer dúvida, porque ele traz uma poesia muito linda. Ele coloca que o coração ferve com palavras boas. Fala do que tem feito no tocante ao rei. E diz que a língua dele é como uma pena na mão de um destro escritor. Aqui o salmista, ele provavelmente descreve a figura profética do Messias. É dos homens mais notáveis. Ele derramou sua graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realiza os feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos seus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reinado. Ao contrário do que muitos pensam, o Salmo de Davi, esse salmo, os Salmos, o livro de Salmo não foi escrito só por Davi, mas nós vemos aqui nesse Salmo 45, que o salmista ele traz um sentimento aqui de orgulho, de esperança, de confiança. Veja só, ele tem a certeza de que o Messias virá com todas essas características, coberto de esplendor, de majestade, cavalgando vitorioso, com flechas afiadas nas mãos. Olha a esperança, o patriotismo que esse salmo ele traz. É uma poesia patriótica, é uma poesia de esperança para o povo de Israel. Como eu estava dizendo, os salmos eles não foram só escritos por Davi. Muitos têm costume de ler os salmos e dizer, são salmos de Davi. Davi ele escreveu cerca de 73 salmos. Porém houve outros escritores, Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, os filhos de Corá e outros escritores também anônimos que escreveram o livro dos Salmos. Todos os Salmos é um devocional para o cristão. E o que vem a ser a palavra devocional? Estamos vivendo dias complicados atualmente e essa palavra devocional ela nos traz uma reflexão muito importante. O que é um devocional? Devocional é um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecer, ler, meditar na palavra de Deus. Que nesse trimestre que nós estamos iniciando hoje, nós possamos ser guiados a uma vida devocional a Deus, aprendendo no livro de Salmos os segredos da adoração e da oração na vida do cristão. E no domingo que vem nós continuaremos o nosso estudo dos Salmos. Hoje só foi a lição número 1.
só foi a introdução do nosso trimestre. Ainda tem coisas muito maravilhosas para aprendermos através do livro dos Salmos. Não perca domingo que vem, nossa escola dominical, lição de número 2. O tema será Jesus Cristo e missões no livro dos Salmos. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado a aula na Escola Bíblica Dominical. Não perca, viu? Não perca esta força, não perca esse desejo, essa vontade. A Escola Bíblica Dominical, ela é um alimento para o cristão. Então, aproveite aí, se você não conseguir assistir no domingo, que você possa estar assistindo durante a semana, reúne a família, compartilhe com os teus amigos, aqueles irmãos que estão em casa, sem escola bíblica dominical. É uma oportunidade para nós estarmos atualizados na palavra de Deus. E quando esse momento passar, nós continuaremos presencialmente na nossa escola bíblica dominical, aprendendo da parte do Senhor, continuando a aprender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O importante não é o que o homem sabe, o importante não é o conhecimento humano, mas o importante é o que o Espírito Santo de Deus ele tem a nos ensinar. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, que os irmãos tenham uma ótima semana debaixo da graça do Senhor. E eu já agradeço novamente ao meu filho Lucas, que tem emprestado o seu canal para que eu possa nesse período estar publicando esses vídeos. Então, novamente, peço aos irmãos que quiserem curtir, dar um like, se quiser inscrever no canal, fica à vontade, viu? Ele vai ficar super feliz se os irmãos assim fizerem. Deus abençoe os irmãos, fique com Deus e conto com vocês na semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.